A nossa combinação de reunião aqui, ela é de 30 minutos e nós pretendemos não exceder esse tempo. Como é que vai ser a nossa dinâmica? Se trata de uma espécie de bate-papo, a gente pode chamar de uma entrevista, de uma conversa a respeito de temas afetos à cultura que são levantados pelo Fórum Permanente. Então, só para todo mundo se situar e acordar se é isso mesmo. Nós teremos agora uma pequena apresentação do fórum, que eu farei, uma saudação inicial do candidato. Nós temos também 4 perguntas, 3 perguntas formuladas por nós, uma pergunta formulada a partir do plano de governo do candidato, da chapa, e depois nós pretendemos entregar um documento com os anseios do fórum, formalizar a entrega aqui para o meio da reunião, e no final tem as considerações finais. Tudo isso tem um tempo delimitado, então aqui nas nossas apresentações iniciais são 5 minutos, depois teremos 17 minutos para perguntas e respostas, mais 4 minutos para falar do extrato do documento, e por fim o candidato vai ter 4 minutos para fazer suas considerações finais. Todo mundo está de acordo com essa dinâmica? Tá certo? Pode ser, Ed? Pamela? Maravilha, então. Então, lembrando que esse encontro ele não tem um caráter de debate, então, na realidade, as pessoas que vão interagir com o candidato sou eu sou o Gilson, eu vou me apresentar daqui a pouquinho, e a Laila Campos, que está cuidando do tempo, e ela vai fazer essa indicação, né? Faltam 30 segundos, ou falta 1 minuto, para a gente se situar e o candidato poder também finalizar o seu raciocínio de maneira que não perca a linha do que estava falando e que a gente consiga manter o nosso tempo. Combinado assim? Fechado? Dito isso, então, eu já gastei 3 minutinhos, agora durante 1 minuto eu só quero fazer uma breve apresentação. Nós aqui somos o Fórum Permanente da Cultura e da Arte de Lages, nós somos um coletivo que não tem uma formalização para o CNPJ, ele é uma organização horizontal, criada com representantes do setor da arte e da cultura de Lages, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nós somos apartidários, nós não temos nenhuma vinculação, o fórum em si não tem nenhuma vinculação político-partidária, ele agrega pessoas de diversas matizes políticas e ideológicas, e ele representa os anseios da classe, daquelas pessoas aos quais eles se filiam, no sentido da defesa dos direitos da cidadania cultural, nosso direito de produção cultural, o direito da população lagiana, da fruição cultural, e também do exercício do seu direito de elaboração de códigos de cultura do ponto de vista simbólico, econômico e cidadão, conforme prevê o Plano Nacional de Cultura. Antes de mais nada, então, eu, seguindo a dinâmica que foi previamente acordada, passo a palavra para o professor Ed Antunes, candidato a prefeito de Lages pelo PSOL. Boa noite, professor. O senhor tem 1 minuto para fazer sua apresentação inicial. 1 minuto, um pouquinho antes, questão de ordem, Gilson, só 1 minutinho. Gostaríamos de saber do candidato se a reunião pode ser gravada. Bem lembrado, bem lembrado. Até melhor, né? É bom ser gravado. Perfeito, então. Combinado. Obrigado, Laila, pela lembrança. Eu já tinha passado por cima da história da gravação. Vai lá, Ed, é contigo. Então, muito rapidamente agradecer o convite que foi feito a nós para esse momento, para fazer essa conversa sobre a cultura em Lages. É uma área que está fragilizada e que vem sendo fragilizada durante muito tempo, e a gente tem algumas propostas que são muito específicas para essa área em específico, né? Então, e a primeira delas já é abrir o diálogo permanente com o Fórum Permanente de Cultura, né? Então, essa é a nossa primeira proposta, é a proposta que abre a nossa discussão sobre cultura no plano de governo, e é assim que a gente inicia, já dialogando aqui antes e, consequentemente, se eleitos formos, as portas da Prefeitura com certeza estarão abertas para a gente conversar sobre isso. A palavra está contigo, Lucas. Mais uma vez, boa noite, Gilson, boa noite a todos que compõem esse fórum, que estão participando dessa reunião virtual. Agradecer pelo convite, estamos à disposição para ouvir as reivindicações do fórum. Nós temos já ouvido outros também que são relacionados, que são ligados à cultura, né, no nosso município. Tenho mais umas 2 reuniões essa semana também de pessoas ligadas à arte e cultura aqui em Lages, e agradeço muito pela oportunidade, estou aqui para ouvi-los, para que a gente possa, obviamente, buscar um caminho e que seja bom para a nossa cidade,
construir um projeto. Eu tenho dito que o nosso plano de governo, ele traça diretrizes, mas ele não é uma peça pronta, e nós queremos, a partir do ano que vem, buscar o diálogo acima de tudo, para que a gente possa estar construindo um projeto que seja bom para a nossa cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Boa noite, seja bem-vindo, professor Cleiton. Boa noite a todas e todos. É um prazer eu estar aqui conversando com vocês, especialmente nessa área que me é tão cara. Quem conhece e convive comigo sabe o tanto que eu sou ligado na questão cultural em Lages, em todos os espaços, em todas as oportunidades que se fazem presente. E esse envolvimento, e esse meu envolvimento com a cultura não vem de hoje, vem desde a década de 80, onde tivemos um período muito fértil na cultura de Lages. Infelizmente, muito desse trabalho acabou sendo perdido ao longo do tempo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês. Entendo que a cultura é fundamental para uma sociedade, é onde as pessoas se identificam, é onde as pessoas criam a sua identidade e criam autoestima. Então, eu tenho certeza que esse grupo que está aqui é muito representativo e que nós teremos um bom debate, e espero que a partir do ano que vem esse debate continue e que a gente possa, de fato, implementar uma política cultural para Lages, uma política cultural que Lages merece. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gilson. Em teu nome, quero cumprimentar todos os membros do fórum, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui participando desta apresentação para vocês. Dizer que a cultura é algo mais do que fundamental. Nós entendemos a cultura como algo necessário para bem educarmos os nossos jovens e tirarmos literalmente eles do mau caminho, principalmente caminho das drogas, da vadiagem, por que não dizer assim, proporcionando para que eles tenham uma melhor qualificação. A gente entende que realmente a cultura é necessária, e isso vai redundar lá em uma melhora no aspecto não só da área da saúde, mas também no desenvolvimento da pessoa, na formação do cidadão, e depois para que essa pessoa também chegue melhor preparada, inclusive no mercado de trabalho, coisa que a gente tem visto aí muitas reclamações, sobretudo dos empresários que estão tendo uma dificuldade muito grande em arrumar, em encontrar, melhor dizendo, pessoas para participarem, para integrarem as suas forças produtivas na cidade e na região, de forma que isso acaba afetando principalmente o nosso desenvolvimento econômico. E a gente entende que a cultura é algo mais do que necessário para a formação do cidadão. Eu sou lagiano, sou advogado de formação, empresário já desde os meus 16 para 17 anos de idade, venho de uma família, principalmente do lado da minha mãe, uma família de tradicionalistas, a família Sá, lá de São Joaquim, do Mangueira Velha. Eu sou sobrinho neto, Teles, do saudoso Neuso Sá, então tenho de fato a cultura, sobretudo o tradicionalismo, como um valor muito forte, muito presente na minha vida, e acredito que infelizmente isso esteja sendo de certa forma abafado nos últimos anos. Eu não vou entrar aqui no mérito no porquê que isso tem acontecido, mas eu acredito que é necessário sim esse resgate, e eu e o Ronaldo Cordeiro também vem de uma família tradicional aqui de Lages. Nós temos aí os sobrenomes Amaral, Oliveira, Alves, Sá, Cordeiro, Pereira, Floriane, Farias, então, enfim, a gente tem uma gama enorme aí de parentescos dentro da cidade, como o Ronaldo bem diz, nós somos filhos desta terra, e aqui nós amamos, aqui nós prosperamos, e nós esperamos realmente poder contribuir, não só para o debate, mas levarmos a nossa mensagem e nos colocar à disposição sempre
da sociedade lagiana. Boa noite, meu muito obrigado. A palavra está contigo, Carmen. Muito obrigada, boa noite, Gilson, boa noite a todos que acompanham o Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages. É um prazer, nesse momento de candidatura, poder estar falando com todas as entidades, em especial neste olhar para o fortalecimento da cultura e do resgate das nossas tradições, em especial a questão do tradicionalismo, que é muito forte, mas sem negligenciar, em hipótese alguma, todos os demais segmentos. Por isso que o Fórum tem esse papel desse olhar múltiplo, né? E quem não respeita a cultura do seu povo não respeita as suas raízes. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar ouvindo vocês do Fórum e compreendendo um pouco mais o dia a dia da dinâmica do Fórum em Lages e quais são as expectativas dos senhores e das senhoras com relação ao nosso mandato. A gente vai passar agora para as perguntas. Nós temos 4 perguntas que foram formuladas e eu vou fazer a primeira agora. São perguntas formuladas pelo Fórum. Como o candidato vê atualmente a situação da cultura e da arte em Lages em seus diversos segmentos? 4 minutos para a resposta. Então, você sabe, Jus, que é aquilo que eu já disse antes, né? A gente percebe que existe uma fragilidade, existe falta de investimento, existe falta de cumprir compromissos com as pessoas da cultura, né? Às vezes se entende a cultura como uma área, tanto a arte quanto a cultura, como áreas menores. A gente não tem projetos educacionais que são vinculados à arte e cultura que sejam permanentes dentro da educação, por exemplo. A gente não tem projetos de circulação de artistas na cidade, né, de artistas aqui, locais nossos da cidade. A gente tem uma desvalorização monstruosa quando a gente fala dos processos dos eventos que promoviam arte e cultura em Lages, e aí o descaso com o FETEL é uma prova disso. A própria organização da Festa do Pinhão ser terceirizado e não levar em consideração os nossos artistas locais também é uma prova disso. Então, quando a gente construiu o plano, a gente estava pensando em justamente fortalecer tanto o processo de diálogo e de interlocução com as categorias que estão envolvidas na cultura e na arte, quanto fortalecer efetivamente. Então, assim, quando a gente fala de fortalecer, a gente tem que prever dotação orçamentária dentro do Fundo Municipal de Cultura, porque isso tem que estar posto, né, tem que estar escrito, né? A gente precisa, não adianta só escrever, só fazer a lei, criar o fundo e deixar o fundo vazio lá, né? Ou não dar o dinheiro para o fundo, mas não criar os editais de fomento, enfim, e começar a organizar efetivamente a área, tanto do ponto de vista de fazer a cultura e a arte circularem no município de Lages, quanto do ponto de vista de trabalhar a cultura e a arte como fontes de renda, onde as pessoas possam sobreviver com isso, né? Onde isso não seja algo que está vinculado às pessoas como um bico, como um quebra-galho, para que as pessoas possam realmente se dedicar a isso. E a gente sabe que tem gente muito talentosa em Lages. Nós temos vários grupos artísticos na cidade que desenvolvem cultura, que desenvolvem arte e que por um motivo ou por outro, e por essa falta de cuidado e de olhar, principalmente do poder público, acabam ficando fragilizados. Então, da nossa perspectiva, o nosso plano de governo ele vem nesse desenho, né? Ele vem apresentando essa possibilidade do diálogo e de pensar juntos soluções para os problemas. Não adianta qualquer pessoa que se apresente para vocês como um Messias Salvador que vai melhorar tudo sozinho, está mentindo, né? Nós temos problemas sociais, problemas coletivos, e eles têm que ser resolvidos de forma coletiva. É isso que a gente vem defendendo na nossa candidatura. Vamos lá. Eu tenho certeza que hoje a cultura ela não é o forte da nossa cidade. Já foi, né? Quando nós tínhamos, por exemplo, o FETEL, Festival de Teatro de Lages, que sempre foi muito bem sucedido. A partir do momento que ele deixou de ser realizado, acredito que nós perdemos muito em relação à cultura. Nós tínhamos, Gilson, eu acompanhava e sei que tu foste um dos grandes fomentadores, incentivadores e realizadores do Salão do Livro, que também nós não temos mais no nosso município. Então me preocupa quando a gente começa a olhar para as questões culturais da nossa cidade
em relação à arte, por exemplo, incentivo aos nossos artistas. Esses dias eu conversava com alguns músicos da nossa cidade, eles falavam do sentimento de abandono. Quando a gente olha para a cultura nativista, tradicionalista, e a gente vê a dificuldade que é, por exemplo, estar presente na Festa do Pinhão, que é um evento importante para a cultura tradicionalista do nosso município, quando a gente vê essas dificuldades que o setor de arte e cultura tem aqui em Lages, nos preocupa. Por isso que no nosso plano de trabalho para a partir do ano que vem, nós queremos resgatar muitas dessas coisas que nós falamos. Festa da Tradição, o Festival de Teatro, o Salão do Livro. Uma outra coisa que eu recebi muita reclamação nos últimos 2 anos, especialmente, o nosso Conselho Municipal de Cultura, né, a participação, o quanto o Conselho não foi ouvido nesses últimos anos, né, as reivindicações não foram atendidas, foram diversos conselheiros que nos procuraram para falar das suas angústias e das suas dificuldades. Então nós temos um grande desafio, Gilson. Eu acho que hoje, aliás, eu quero refazer essa fala, eu tenho certeza que hoje Lages não tem nenhum projeto voltado à cultura, não acontece nada em relação à cultura e arte na nossa cidade. Então nós temos um grande desafio pela frente, fortalecer as ações culturais, a Fundação de Cultura de Lages, para que a gente consiga, obviamente, democratizar o acesso à cultura, levar para os bairros da nossa cidade, através das escolas, associações de moradores, estruturas diversas que nós temos nos bairros da nossa cidade, fazendo com que as pessoas tenham acesso a isso e, acima de tudo, fortalecendo e reconhecendo os nossos artistas locais. Olha, eu sinceramente vejo muito mal. E digo por quê. Eu acho que a cultura, como eu acabei de dizer, tem sido relegada como se fosse um espaço menor na vida da cidade, na vida do município. Então, eu tenho muita saudade daquilo que foi a cidade nos seus tempos de mais efervescência cultural. Muitas das atividades realmente importantes que nós tivemos aqui acabaram sendo colocadas de lado. Eu poderia citar o cinema, o teatro e várias outras atividades que foram relegadas e foram se perdendo durante o tempo. E o mais importante para mim é que, no geral, as pessoas que moram na parte mais periférica da cidade e do município têm pouca ou muito pouca possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, né? Então eu vejo que, por exemplo, a gente percorre muita cidade, percorre muitos bairros da cidade e vê que existem poucos aparelhos e poucas atividades realmente direcionadas para essa população. E vejo que às vezes se dá muita ênfase a trazer, importar culturas de fora, e nem sempre da melhor qualidade, se gasta muito com isso e se tem pouco aproveitamento das atividades que são feitas aqui. Inclusive, por exemplo, né, a Festa do Pinhão, que é um grande evento, ela tem sido levada de uma forma que a gente acha que não é adequada, que não é a mais adequada, especialmente na área da cultura. Para mim, a Festa do Pinhão tem que ser completamente readequada, dando oportunidade para os nossos artistas, artesãos locais, dando, principalmente, fazendo, para mim, dessa Pecada do Pinhão, deveria ser o ponto mais alto da atividade. Até porque isso se casa com toda a questão de turismo, desenvolvimento econômico, de envolvimento da comunidade local dentro de uma festa. Então, eu acho que a cultura não vai bem, não vai bem, e a gente tem a ideia de realmente trabalhar de uma forma bastante diferente. Domingos, quer falar alguma coisa? Acho que não. Então, Gilson, você é o máximo. Dizer que eu tenho uma história com a arte, uma história com o teatro, hein? Logo quando eu saí de Lages, com 9 anos, eu fui morar em Curitiba. E
E onde eu morava, eram 4, 5 quartos de teatro. Durante 20 anos, eu convivi nesse cenário, artistas com peças, né? Então, o fato de eu ter saído de Lages, mas nunca saiu de mim. Agora, me sinto desassociado das culturais aqui. Vejo um fomento cultural forte aqui na nossa cidade. Então, eu acho que nessa composição que eu fiz com o professor Henry, eu acho que é uma linha partidária que está mais comprometida em desenvolver a cultura de Lages, né? Então, além do que eu cursei o durante uns 3 anos, não porque eu embarquei com uma companhia de São Paulo e tive a oportunidade de conhecer todos os teatros, praticamente todos os países, né? Domingos, então, seu áudio está falhando. Oi, está falhando? Está falhando o áudio, Mas deu para entender, né? O Domingos tem toda uma atividade na área cultural, é formado em artes cênicas, todo mundo conhece o trabalho dele no cinema, né? O Santana, então, tem também todo esse envolvimento na área do turismo, tá ok? Olha só, Gilson, o que a gente tem visto, e aí quando a gente fala que cultura é educação e também saúde, a gente vê com muita preocupação isso, principalmente lá no bairro. A gente tem visitado aí vários bairros, várias regiões do município, conversado desde a família da pessoa mais humilde até os empresários, a força produtiva. A gente, graças a Deus, onde tem chegado, a gente tem sido muito bem recebido, né? Inclusive ganhamos um apelido carinhoso aí dos gordinhos mais simpáticos da cidade, né? Vamos fazer uma dupla aí, um cover do César Menotti, do Fabiano, mas vamos fazer de uma forma gauchesca, né? Uma forma tradicionalista, não sertaneja. Mas tudo bem, a gente levou isso com espírito, né? Uma alma muito leve, e a gente gostou, e obviamente que a gente está explorando isso. Mas a gente tem essa preocupação, Gilson, a gente vê que, infelizmente, talvez nessa preocupação, eu não vou aqui também entrar no mérito do partido A, do partido B, da coligação tal, enfim, eu vejo que todo mundo teve a sua contribuição, as gestões passadas e tal, mas muito tem se perdido, sobretudo no aspecto cultural. Eu não vejo mais isso sendo desenvolvido lá no bairro, e a gente já tem aquele equipamento pronto, que é a escola municipal. Muitos desses espaços estão sendo revitalizados, mas eu não vejo lá, por exemplo, uma sala de informática, eu não vejo uma aplicação na prática de uma aula de história, sobretudo contando a nossa história, a nossa raiz, né, a nossa história aqui do município, do estado e até do Brasil. Então isso é algo que realmente nos preocupa, porque o jovem ele fica até meio sem identidade, né? Então hoje assim a gente vive na cultura da internet, na cultura do online, e a gente não vê os nossos jovens, as nossas crianças participando, né, de uma forma interativa lá no bairro, sobretudo com a participação do poder público municipal. E não é por falta de servidor a gente tem bastante, eu acho que falta realmente esse espírito, e daí eu acredito que o Fórum deva ter essa participação bem ativa, para que a gente consiga lá no bairro fazer isso. Nós temos dentro do nosso plano de governo, um dos projetos é criar os centros de integração. Eu tive até conversando com o Éder Goulart, o Éder é meu compadre, inclusive, né? Tive conversando com ele dias atrás, até mandei um material lá para ele, sobre o que a gente pretende fazer. Nesses espaços, né, os centros de integração, o que a gente imagina? Hoje a gente vê, a maioria dos bairros não são dotados de praças, né, de ambientes públicos, então a pessoa não tem onde tomar banho de sol, não tem onde jogar o futebolzinho dela, nem uma cancha de areia. São poucos os bairros que têm esse espaço. Você pega o bairro Guarujá, por exemplo, o maior bairro da cidade, ele não é dotado de uma praça ampla para que a própria comunidade do bairro possa ir lá visitar, possa caminhar, possa conversar, né, entre as pessoas do bairro. Isso eu tenho certeza
que é muito importante. Lá neste espaço, o que a gente pretende fazer? Isso é fácil, o município é dono de várias áreas dentro do município, então, óbvio, você tem que achar uma área maior que você possa fazer isso, mas você pode dotar os bairros, o poder público municipal, desses espaços, não somente para a área de lazer e para a área do esporte. Você pode criar um espaço lá, seja num mini palco ou através até de parceria com as associações de moradores do bairro, ou também na escola municipal, de espaços para prática da cultura. Você levar o que nós temos aqui hoje, professores, inclusive em parceria com a Fundação Cultural ou até dentro dos atuais servidores, para que nós tenhamos isso lá, a cultura, de fato, acontecendo lá no bairro. Então, a gente acredita que é possível começar o resgate lá, na raiz. E aí, de tempo em tempo, isso a gente tem que, óbvio, que é melhor detalhar e melhor planejar, e daí sim a participação de vocês é fundamental, para que a gente consiga lá promover a cada trimestre, ou que seja a cada semestre, por enquanto, ou no começo, até concursos entre bairros, né? Não só o Jocol na área esportiva, mas que a gente consiga fazer isso hoje na área cultural. Lá a gente pode declamar poesia, a gente pode ter dança, e não precisa ser só tradicionalista, mas privando pela área tradicionalista. Então a gente acredita que isso deva ser feito lá no bairro. E aí isso a gente trazer para um espaço, para uma festa maior. Eu vejo ao longo de muitos anos, entra a candidatura para prefeito, sai a candidatura para prefeito, todo mundo, Teles, promete resgatar a festa da tradição dos Campos de Lages. Quero dizer para vocês que isso não é promessa de campanha, isso é um desejo do Ayrton Amaral. A cada 2 anos, alternando com Vacaria, nós vamos fazer a festa da tradição dos Campos de Lages, para resgatar, de fato, esse nosso lado tradicionalista que tem sido esquecido, abafado, e eu não vou entrar aqui de novo no mérito da questão. Eu entendo que a festa do Pinhão, ela é sim uma festa comercial, ela é uma festa para o turista, ela é uma festa para nós vendermos a cidade, vendermos a região. Eu acredito sim que nós tenhamos que manter e até ampliar o espaço da sapecada, né? Mas ela é uma festa comercial, ela é uma festa para o turista. Diferente da festa da tradição dos Campos de Lages, que também promove o turismo, mas ela é algo mais específica. E aí, através desses concursos que a gente poderá promover isso em parceria com vocês, né, com a participação efetiva de vocês, que nós criemos esses concursos, né, de forma local e depois interbairros, né, e que a gente, de repente, na festa da tradição dos Campos de Lages, a gente consiga fazer algo muito maior, com uma premiação boa, para que a gente consiga atrair um público efetivo e, de repente, aí, ter a própria sapecada dentro daquele espaço. Isso é algo que a gente tem que discutir com vocês, porque nós entendemos que de cultura vocês entendem, né? Nós somos mais espectadores, né, e abonadores daquilo que a gente tem que discutir com vocês. Bom, o que a gente pode iniciar colocando é que é muito preocupante, porque nós já tivemos históricos de festivais belíssimos, né, como o Festival de Música, como o nosso FETEL. Compreendo que neste ano a gente tem um ano atípico em função da pandemia, ou seja, o distanciamento nos obrigou, por exemplo, a também não termos nem as encenações que agregam e congregam, né, centenas e milhares de pessoas no Morro da Cruz, porque nós não tivemos as encenações da Semana Santa. Então, o histórico que a gente está tendo, e a gente precisa reforçar, é a retomada, sim, o fortalecimento da nossa cultura. Mas se eu for me referir a 2021, eu diria que eu vejo com muita preocupação a vida e o dia a dia deste segmento, porque é um segmento que, como alguns outros segmentos, em função da pandemia, são os segmentos mais prejudicados, né? Nós não temos apresentação de nenhum espetáculo presencialmente, nós não estamos tendo a oportunidade da convivência no coletivo, e com isso os trabalhadores da cultura, os defensores da cultura também estão tendo as suas dificuldades em função da sua, inclusive,
subsistência, né? Porque quando você não apresenta, quando você não pode participar e nem trazer outras pessoas participando, um dos prejuízos grandes que nós estamos tendo é na área do turismo, da cultura e de eventos, né? Obrigado pela resposta. Vamos para a segunda pergunta, então. O candidato tem conhecimento da situação administrativa, fiscal e orçamentária atual da Fundação Cultural de Lages? Olha, eu estive fazendo um estudo dos processos orçamentários e eu, para ser bem sincero, eu até não trouxe a folhinha, né? Mas eu percebi que houve em todas as pastas de 2017 para cá, principalmente, uma particularidade, né? Os orçamentos que são previstos para as pastas não são executados, tá? Então, mesmo que se preveja o orçamento no ano subsequente é feita uma redistribuição desse orçamento e ele vai para outro lugar e não vai para onde ele teria que ir. E eu percebi que isso acontece principalmente na cultura, no esporte, que isso acontece dentro da saúde, teve reestruturação, da assistência teve reestruturação, de dotação orçamentária. Então, assim, o que falta em Lages e onde que é o principal gargalo que a gente tem hoje na administração municipal? É falta de planejamento. É falta de planejamento, porque se planeja uma coisa e se executa outra lá na frente. E isso não é culpa de intempéries ou de coisa assim. Não, é de falta de organização mesmo, né? Então, quando a gente fala de prever o orçamento dentro do fundo e de executar esse orçamento, é um compromisso que você está fazendo. Quando você cria, e aí eu cansei de escutar, não foi uma, foi duas vezes, principalmente as secretarias de administração tem muito esse discurso, mas a peça orçamentária ela é fictícia, né? A gente tem que adaptar ela na realidade do ano. Gente, se a gente não conseguir cumprir os planejados que a gente tem dentro dos orçamentos, mesmo que seja equalizando percentuais e não só reduzindo em alguns lugares, a gente não vai conseguir desenvolvimento. E quando a gente fala em cultura, é sempre o que é deixado de lado, é sempre o que é deixado para depois, né? Então vamos resolver esses outros problemas aqui e aí a gente deixa a cultura para depois e aí a gente não vai conseguir efetivamente desenvolver a cidade como a gente teria que desenvolvê-la, né? Como eu disse, a cultura e a arte são fontes de renda para muita gente e a gente não tem uma organização orçamentária da própria prefeitura que dê conta tanto de projetos de circulação dos artistas locais, quanto de projetos de formação em artes e cultura, né? A gente não tem isso no município. E aí, a não ser iniciativas isoladas, que são promovidas pelos próprios grupos autônomos, né? De formação, de divulgação, né? De circulação da arte e da cultura. Então, a gente precisa abraçar isso como uma política pública de fato e ter responsabilidade com esse processo. Hoje eu não saberia dizer para você, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, qual que é a previsão orçamentária para o ano que vem. Eu participei da audiência na quinta-feira sobre as previsões orçamentárias, mas a construção do orçamento foi apresentada em 10 minutos, não abriram a caixa de diálogo do YouTube para a gente poder fazer comentários e não disponibilizaram a apresentação para que a gente pudesse fazer considerações sobre o orçamento. Então foi uma audiência pública que não foi pública, que foi fechada, que só falou quem foi lá apresentar. Aqui já nós temos um problema, que é um problema que a gente precisa resolver, que a gente precisa na administração pública ouvir o povo, né? Ouvir as necessidades das pessoas de fato e conseguir de vocês que estão acompanhando o processo, que conhecem, dizer assim, olha só, esse orçamento é insuficiente porque a gente não dá conta, o que nós conseguimos melhorar aqui? Aí nós vamos sentar e fazer esse planejamento. Fora disso, não há solução possível. A gente recebeu esses dias, a gente acompanha como vereador, né, Gilson, todos os balancetes que a prefeitura nos apresenta, a respeito, inclusive, de todas as pastas, e nós sabemos das dificuldades que nós temos hoje em relação à cultura e as dificuldades orçamentárias para a cultura do nosso município, Gilson. Certo. Com relação, mais especificamente ali, você falou de orçamento, a questão administrativa e fiscal, como é que você vê, o que é que teu panorama sobre a situação atual que ela tem no município?
Eu acredito que a gente precisa fortalecer mais na questão administrativa a participação do Conselho nas decisões de distribuição do orçamento da Fundação Cultural. A Fundação Cultural, Gilson, não pode se resumir a pagar salário de servidor. Precisa ter recurso para que a gente consiga realizar projetos e incentivar que as pessoas tenham acesso a esses recursos. Então, a democratização do uso do recurso, atender mais as demandas do Conselho, na minha visão, é o caminho para que a gente consiga melhorar consideravelmente o setor cultural aqui na nossa cidade. Eu sei da situação da Fundação. Existe aí uma questão de ordem política mesmo. A Fundação, quando foi criada, ela foi criada exatamente para ter um pouco mais de agilidade nas ações culturais. Mas ela não pode funcionar sem ter um orçamento próprio, sem ter a dotação do orçamento. Um dos princípios, além disso, né, como o orçamento se compõe dentro da Fundação. Um dos nossos princípios fundamentais na gestão é a participação popular. Essa é uma das questões chave no nosso plano de governo. Então, toda a política cultural que nós vamos implantar vai ser através da Fundação, através de um fórum como este que nós temos aqui, que é excelente porque eu vejo que é representativo de vários segmentos culturais, de atividades culturais, e também, como você disse, de várias perspectivas e matizes. Então, para nós isso é muito caro, porque ninguém sabe tudo. E quem sabe é quem está fazendo, quem está na ponta. Então, uma administração, para ser realmente séria, tem que ouvir as pessoas que estão envolvidas no segmento, desde aquelas que estão dentro da casa, ou seja, dentro da prefeitura, como aquelas que fazem a atividade, no caso, a atividade cultural. Então, eu vejo assim, realmente está muito mal. A situação do Museu Thiago de Castro é realmente muito deprimente, até eu diria, tá? Eu estive lá esses dias olhando a organização do museu e vi que está realmente muito ruim. E você veja, eu dizia que as atividades culturais, elas servem para as pessoas que aqui vivem em Lages, mas elas servem também como um mote para a atividade econômica, tanto do ponto de vista da venda do produto cultural, seja ele artesanato, seja ele artístico, como principalmente para a atração turística. E como é que nós vamos, por exemplo, recomendar para um turista que chega na nossa cidade a ida ao Museu Thiago de Castro se não há nada de organizado para que as pessoas tenham noção daquilo que está sendo feito? Então, contratar uma museóloga ou um museólogo é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer na administração daquele espaço, que é um espaço de todos, é um espaço nosso. Então, eu fico realmente com essa questão, sabe? Vamos fazer uma administração participativa e nós queremos a participação de todas as entidades, de todas as pessoas realmente envolvidas na atividade cultural para ajudar a formular uma política de cultura para o município e, além disso, a ajudar na execução e também na fiscalização. Assim é que se faz democracia participativa. Bom, Gilson, eu não vou ser hipócrita com vocês, porque assim, conhecer de todas as contas públicas do município, confesso para vocês que somente a hora que a gente tiver todos estes números na mão, e para isso a gente precisa estar dentro do processo efetivamente. Até porque o portal de transparência do município ele não é tão transparente assim, ele não é didático, ele não nos proporciona uma consulta rápida com dados efetivos que a gente possa se utilizar, não somente nós, né, inclusive investidores de fora e de dentro da cidade não têm acesso a esses dados. Mas, assim, a gente já se reuniu com outros conselhos, outros fóruns, por exemplo, o pessoal da área do esporte, né, que tem a mesma dificuldade da área cultural. Aquilo que é prometido não é executado, infelizmente. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Para nós termos maiores investimentos em saúde, educação, onde a cultura está incluída, e segurança, nós precisamos melhorar a nossa arrecadação.
E aí, como é que se melhora a arrecadação, meu pessoal? Só se melhora de duas formas. Ou você aumenta impostos, ou você aumenta a base contributiva. Aumentar impostos é um compromisso nosso. Nós jamais aumentaremos impostos. Nós não vamos estar onerando o cidadão, o pagador de impostos, com N taxas. Nós queremos desburocratizar a prefeitura, mas nós queremos criar um ambiente proativo, positivo, para que tenhamos, de fato, um círculo virtuoso de desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos, sim, atrair mais negócios, mais indústrias, principalmente, para a nossa região. O que gera riqueza, gente, é indústria, tá? Comércio e serviço, ele gira dinheiro. O dinheiro é um só, ele só troca de mãos. Então, nós precisamos ter uma indústria forte. Nós precisamos atrair cada vez mais. E quando a gente fala em atrair, não é necessariamente atrairmos investidores de fora. Nós precisamos, inclusive, invocar, provocar os empresários daqui do município e da região para que invistam, ampliem os seus negócios ou criem e invistam em novos negócios. Você trazer parcerias público-privada é algo, de certa forma, não é simples, é claro, mas é algo mais fácil, mais proativo, sobretudo por investimento na área da cultura. Por exemplo, eu posso, ao atrair uma empresa, eu posso criar lá uma condição que determinada parte dessa rubrica, desse incentivo que a gente vai proporcionar para essa empresa, que seja canalizado para a área da cultura, assim como para outras áreas, para a área do esporte e assim por diante. Nós queremos, por exemplo, todo mundo conhece aqui a situação do terreno da Embrapa, né? Que a EPAGRE ocupa boa parte ali. É uma área muito nobre no centro da cidade que está sendo subutilizada. Nós temos que aproveitar o alinhamento que nós temos com o governo estadual agora, através da governadora Daniela, e com o governo Bolsonaro, nós que somos a única das candidaturas que estamos 100% alinhados com o governo Bolsonaro, para nós irmos buscar aquele terreno. Ali a gente quer ampliar a área do aeroparque e queremos criar a condição para que tenhamos ali um grande complexo turístico, atraindo investidores, seja daqui ou seja de fora, para que melhoremos os atrativos turísticos da cidade e também da região. Assim a gente mantém a permanência, aumenta a permanência do turista aqui. Sobre o aspecto econômico, o turismo se equivale à indústria, na geração de riqueza. E é com essa riqueza, com esse incremento na arrecadação do município, que a gente vai poder investir mais em todas as áreas. A área da saúde, da educação, onde está envolvida a cultura, e a área da segurança pública. Bom, gente, orçamento público é que nem o orçamento da nossa casa, né? O que nós vamos precisar fazer é buscar ampliar a arrecadação, com isso a gente poder fortalecer alguns segmentos do orçamento municipal que estão ficando nessa situação, porque talvez aqui a gente tenha aí um incremento de 700 mil, aproximadamente, se foi no ano passado de 4.996, sem considerar reajuste, né, dos espaços que são locados, sem considerar o incremento natural da folha, que não vamos ter reajuste salarial na folha dos efetivos em função da lei federal. Agora, o que a gente pode fazer, né? E a gente precisa fazer, eu compreendo que esse é o papel do poder público, é fomentar a cultura, é ser um motivador da busca de recursos financeiros para a gente captar os recursos, apoiar todos aqueles que construírem projetos baseados no incentivo à cultura, para a gente poder estar apoiando a captação dos recursos, porque muitas vezes a gente faz o projeto, ele é aprovado, e a entidade que fez o projeto tem dificuldade de captar. Então, fazer inclusive projetos de montantes financeiros menores para não comprometer, inclusive, a sua aplicação. Por outro lado, essa questão agora entendi um pouco, inclusive, de uma reunião anterior, que eu vi o Ed comentando sobre a questão dos bloqueios, né, para a Fundação Cultural via Ministério da Cultura, mas um governo independente, não vou entrar aqui no mérito, quem não prestou conta, quem deixou de prestar conta, qual foi a situação da prestação de contas ou as pendências, né, que se sucederam e que foram demandadas diligências. Mas um gestor, não importa quem deixou, a responsabilidade dele é correr atrás e ele buscar responder todas as diligências, porque quem já saiu tem a dificuldade.
chamar os atores anteriores para que possam juntos estar respondendo os processos. Eu não sabia que nós já estávamos com os recursos do Fundo da Cultura bloqueados. A gente precisa correr, buscar resolver isso, buscar saber de que forma isso poderá ainda, que eu não acredito que a gente possa ter prazo. Eu sei porque eu fui demandada algumas vezes, mas precisava de respostas do próprio município. Agora, nós precisamos, e aí vamos ter que talvez captar na lei de incentivo à cultura ou captar esses recursos através de remanejamentos orçamentários, mas nós precisamos já, a partir de 21, ter um olhar mais forte para a cultura, gente. Não só para a cultura que a gente precisa fomentar, mas também o respeito a quem trabalha com arte e cultura, como, por exemplo, os monumentos, gente. Nós não vamos poder atravessar 2021 com aquele monumento do carroceiro lá no terminal urbano, com aquele colar cervical, né? É um desrespeito a quem fez aquela obra de arte, né? Um desrespeito a quem fez aquele monumento. O carro de molas lá no Acesso Sul, da mesma forma, se a gente deixar aquilo ser depredado daquele jeito, os chifres dos bois lá, eles já estão como cegos expostos, daqui a pouco tem infiltração naquele material e a gente não consegue recuperar e acaba caindo partes e pedaços maiores daquela obra de arte e a gente vai estar, então, comprometendo. Então, o grande desafio e para isso, gente, a gente vai ter que discutir o papel, que a gente sabe qual é o papel, desculpa, mas é respeitar a questão do Conselho Municipal de Cultura, garantindo a representação no Conselho do segmento. Eu não posso ter um cargo em comissão que representa o poder público, ao mesmo tempo que está representando um segmento da cultura. Quando você se pergunta quem eu estou representando neste ato, se eu tenho dupla representação, eu tenho que me recolher, porque senão daí na hora dos votos também, das deliberações, o processo todo do Conselho fica comprometido. Agora nós vamos ter que discutir muito, gente, e juntos buscar os caminhos, e juntos a gente buscar também resolver essa questão dessas pendências de anos anteriores da festa do Pinhão, que a gente precisa resolver isso. Não dá para a gente ficar sem captar recursos financeiros, e para isso, se tiver que fazer acordo de devolução de recursos, porque é muito simples, né? Por outro lado, quando tudo é um sucesso, que não tem nenhuma pendência, nenhuma diligência, né? A vitória é de todos. Quando teve numa gestão pública, eu digo isso porque eu conheço bem esse assunto, né? Que sai do governo, as respostas todas elas passam a ser individuais, do CPF, não mais do CNPJ, sem apoio da estrutura que a gente trabalhou, que era o mínimo que o poder público deve dar para fazer essas estruturas, e esquecendo que isso compromete uma cidade. Se não compromete, ou não fere só aquele indivíduo que não conseguiu dar as respostas, que não teve o apoio necessário para as respostas, compromete o desenvolvimento de uma cidade. Isso é muito preocupante. Então, a partir de janeiro, porque antes disso a gente não tem a tinta na caneta para até pensar em como, se tiver que juridicamente fazer devoluções por parte do município, mas tentar daí o maior parcelamento possível. Não conheço qual foi a deliberação do Ministério da Cultura, então fica muito complexo a gente antecipar qualquer fala nesse sentido, mas a gente precisa captar recursos na iniciativa privada, através da Lei Rouanet, a gente precisa captar recursos do Ministério da Cultura, com certeza. Vamos então para a nossa terceira pergunta, que foi elaborada pelos integrantes aqui do Fórum Permanente da Cultura e da Arte de Lages, e nós queremos saber como você pensa, como pensa o candidato em promover o fomento e o apoio à produção artística e cultural em Lages. Nesse sentido, o senhor irá implementar o Sistema Municipal de Cultura, com criação do Plano Municipal de Cultura, o fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural e do Fundo Municipal de Cultura, que possibilite ações de fomento por meio de editais e premiações? Então, isso já está todo posto no nosso plano, né? Se vocês tiverem a oportunidade de acessar o nosso plano de governo, tanto a criação do fundo, quanto a implementação de editais,
quanto os processos de circulação através dos editais dentro do município para artistas locais, isso já está tudo previsto no nosso plano de governo. E essa é uma coisa que é bem importante de ser falada, porque o plano de governo ele é uma proposta, né? É o projeto de cidade que a gente apresenta. Então, por mais que as pessoas se comprometam com vocês quando vêm conversar com vocês, isso quer dizer que elas não pensaram antecipadamente nisso. Elas não previam isso como parte da cidade antes da conversa. A gente já fez isso no plano de governo. Logicamente, o plano não está fechado, ele está aberto. Se tiver adequações a serem feitas, com certeza a gente fará. Mas a questão dos editais, da previsão da dotação orçamentária dentro do fundo, do fortalecimento, da autonomia e desse estímulo à força do Conselho Municipal, isso tudo são premissas do nosso plano de governo. A gente parte disso. Seria hipocrisia nossa, eu saindo de dentro do Conselho Municipal de Assistência Social e a Câmara tendo feito parte de processos de controle social como fez, processos de conferência, enfim, a gente dizer que nós não fortaleceríamos o controle social. É justamente ouvindo e construindo de forma dialogada com o controle social que você consegue pensar as melhores políticas públicas, porque aí você vai estar dialogando com quem está na ponta, com quem está executando, com quem está vivenciando, com quem tem efetivamente as necessidades. Então, essas questões que tu levanta, tanto o Conselho, quanto o Fundo, quanto os editais de fomento, isso já é compromisso nosso, está registrado desde dia 15 de setembro na plataforma do TRE, e a gente pode, inclusive, fazer o envio do plano depois para vocês, quem não teve acesso ainda de forma antecipada, mas isso já está previsto lá dentro do nosso plano de governo. O Fundo Municipal de Cultura, ele é fundamental para que a gente consiga, Gilson, garantir o fomento. Não tem como você fomentar, não tem como você incentivar o desenvolvimento cultural de uma cidade se você não tem um fundo de cultura forte, com recurso, e que esse recurso tenha, através do Conselho, autonomia para direcioná-lo. Então nós temos um grande desafio, não só falando de cultura, mas eu hoje tratava da questão de ciência, tecnologia e inovação, que nós também defendemos a criação de um fundo em que empresas possam contribuir com o fundo de tecnologia e inovação, e nós queremos buscar também dentro da cultura o fortalecimento do fundo para que a gente consiga fomentar o desenvolvimento cultural e desenvolvimento da arte também dentro do nosso município. Com certeza vamos implementar o que está faltando. Eu falava da democracia participativa, né? Existem várias ferramentas que são utilizadas e nós temos experiência em gestão desse tipo de gestão para a participação efetiva da população. Uma das formas que nós vamos implantar em Lages é o orçamento participativo. E aí entra a questão orçamentária que nós discutimos antes. É lógico que no primeiro ano nós vamos herdar um orçamento já votado, mas mesmo assim a gente sabe que é possível fazer algumas ações no sentido de modificar um pouco as rubricas e de pedir uma reformulação no orçamento através da Câmara Municipal. O Fundo Municipal de Cultura é a ferramenta por excelência para implementar essas políticas. E os conselhos, o Conselho Municipal de Cultura, é uma das outras formas que existe de participação popular na gestão pública. E os conselhos municipais existem em várias áreas, né? Desde a saúde, passando pela educação, pela questão ambiental, e não é diferente da cultural. Só que o conselho não pode ser um simples apêndice. Ele tem que ser realmente um órgão formulador da política pública para o município e, como eu falei, além disso, ser um braço executor e também e principalmente um braço fiscalizador dessa atividade. Então, eu acho que tudo isso que você coloca, nós realmente queremos implementar, vamos implementar, e a partir do momento que a gente tenha condições de mexer na questão orçamentária. Sim, eu acho que vem, acredito, tenho certeza que vem justamente ao encontro das duas perguntas anteriores. Eu acredito que, inclusive, a segunda pergunta já respondeu boa parte
desta terceira pergunta. Aumentando a nossa arrecadação municipal, que não pelo aumento de impostos e taxas, nós somos completamente contrários a isso, mas que nós vamos conseguir, né, que nós conseguiremos, nós todos, é um esforço não da candidatura do Ayrton e do Ronaldo, mas sim de todos nós, cidadãos lagianos, natos ou adotados pela cidade, né, que nós vamos conseguir implementar essas políticas públicas. Nós, sim, precisamos investir em cultura, como foi a abertura, né, o começo da minha fala. Agora, nós precisamos fazer isso tendo dinheiro através da arrecadação. E a arrecadação se dará através da atração de novos negócios, seja pela implementação de novas indústrias, ampliação das já existentes, mas principalmente no fomento ao turismo. E notem que o turismo, ele tem uma ligação muito íntima com a cultura, né? A gente vê aqui hoje, poxa, a gente tem fazenda de turismo rural, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente foi a precursora no turismo rural, né? Mas ainda a cidade padece destes atrativos. Então, a gente tem poucos equipamentos de turismo na cidade. Vou dar um exemplo que tem uma ligação diretamente com todos vocês. O nosso Parque Jonas Ramos, aliás, desculpe, a nossa concha acústica, né, a Praça Joca Neves. Aquilo ali é um baita de um espaço, né, um espaço, sobretudo, que deveria ser utilizado, se não todo final de semana, mas uma vez por mês, pelo menos, para apresentação dos artistas locais, e a gente não vê isso. Hoje a gente vê que aquela concha acústica foi fechada com uma grade, porque o pessoal, né, de rua, vulnerável, socialmente falando, ocupa aquele espaço. Poxa, será que a gente não está subutilizando os espaços que a gente tem? Será que é tão difícil o município criar, né, haja vista a quantidade de servidores que nós temos? Será que nós não conseguimos algum servidor que consiga se especializar, Gilson, para cuidar do museu, para cuidar de outras áreas, principalmente com o apoio da Fundação Cultural? Enfim, a gente vê que a gente não utiliza bem os recursos humanos que nós temos, nós não utilizamos bem os poucos espaços públicos que nós temos, e a gente acredita que dá para fazer sim. Eu sou advogado, o Ronaldo é engenheiro, além de profissionais liberais, nós somos empresários, né, há 30 anos. Nós sabemos que dá para fazer, nós que somos da iniciativa privada, nós sabemos que dá para fazer muito com pouco. O que precisa é, óbvio, boa vontade e o engajamento de todos. Isso nós sabemos fazer, nós estamos acostumados a trabalhar com equipes de trabalho, a engajar as pessoas para que a gente consiga atingir objetivos. Então, temos que fazer isso. Bom, primeiro que eu sou até um pouco suspeita de falar de conselho, de falar de fundos, né? Porque o meu histórico de formação e de vida, de carreira na saúde foi respeito ao Conselho Municipal. Eu cheguei a ser, além de presidir 2 conselhos, o municipal e estadual de saúde, eu fui membro do Conselho Nacional. Então, eu compreendo o papel dos conselhos, por isso que eu faço a defesa da lógica da paridade, e entendo que os conselhos e o fomento à cultura, se está destinado, por exemplo, desse valor orçado, R$4.996.700, quanto por cento do orçamento está na legislação para o Fundo da Cultura? A gente vai ter que saber o que isso significa, o que dá para fazer com esse montante, mas a gente precisa, e aí nós estamos falando de cultura e arte, né? Por exemplo, você fazer uma feira do livro, que é cultura, tá? Você pode captar esse recurso. Nós temos grandes empresas, que se nós tivermos projetos aprovados, a gente vai buscar o recurso dos patrocinadores. A gente tem que buscar, senão nós não vamos fomentar. Se nós nos desesperarmos com o orçamento do montante que vai para a festa, que a gente tem que também se debruçar em cima do edital e saber, né, desse R$1 milhão para a festa, para o Recanto do Pinhão, nos moldes que a festa foi licitada agora. Qual é a participação da cultura, do espaço cultural dentro do parque, né? O tradicionalismo que tinha o espaço foi afastado. Como é que a gente vai trabalhar essa questão?
né? Vai ter que ser republicado no edital, vai ter que fazer um aditivo para discutir a inclusão sem ônus, né? Mas um aditivo de compromisso com relação à inclusão do tradicionalismo, da recuperação desse espaço, porque quando a gente retira o lajeano de dentro do parque, a gente está retirando a nossa gastronomia, porque um entreveiro feito por lajeanos é diferente do entreveiro feito por pessoas que participam de todas as feiras do país. O nosso tem o nosso cheiro, o nosso jeito, um outro sabor, porque a forma de preparar aquilo é de uma outra forma, né? Por mais que aprendam, mas não tem a mesma característica, até porque a gente até se assusta um pouco com aquele montante, né? Quando a gente vai passando nas barracas, parece que o exército vai comer no mesmo momento, né? E aquilo fica a noite toda ali exposto e sendo preparado, e nós não estamos acostumados com isso. Então, a retomada da nossa cultura dentro do parque significa também o fortalecimento da nossa gastronomia, que é a preservação e a conservação das nossas raízes. O plano de governo, a gente teve acesso já ao plano de governo, foi atrás, já foi dar uma lida, e nós aqui agora temos uma pergunta, inclusive, com relação a algo que está escrito lá, né? Então, a pergunta ela vai no seguinte sentido: o seu plano em relação à cultura de Lages fala de municipalização e criação de espaço para a produção musical local na Festa do Pinhão. Como pensa isso de forma prática? E quais as ações que o candidato imagina para alcançar esses objetivos? Na verdade, a gente tem a questão da municipalização da Festa do Pinhão, tem a valorização da produção musical dentro da Festa do Pinhão. Então, hoje a gente tinha alguns espaços muito escassos para apresentações locais na Festa do Pinhão, e aí até digo o Thomas, que não me deixa mentir, ele mente comigo, né? A gente já trabalhou com música durante muito tempo, então é algo que eu fiz questão de colocar no plano, né? Essa questão dessa valorização da musicalidade que a gente tem, das construções musicais que a gente tem no município de Lages, e a possibilidade das circulações, então, assim, de criar festivais, né, de criar pontos de cultura onde as bandas, os grupos artísticos podem circular nos bairros usando espaços que já são da comunidade. Então, usar, por exemplo, as escolas como pontos específicos para o desenvolvimento de atividades de lazer, de esporte, de cultura, e montar essas tanto festivais de apresentações artísticas quanto Olimpíadas culturais, intelectuais, esportivos. Então, tudo isso a gente prevê por quê? Para que as pessoas tenham acesso a coisas que elas geralmente não têm, e que quando têm, são restritas ao centro da cidade. Então, o nosso principal gargalo hoje, e aí na primeira entrevista que a gente foi dar, logo que a gente lançou a pré-candidatura, eu lembro que o entrevistador perguntou para nós, então é trazer o pessoal, porque é um negócio meio que como se colocasse o centro contra a periferia, é trazer o pessoal da periferia para o centro. Eu disse, olha, até mas é fazer com que as pessoas tenham acesso próximo das suas casas, no seu território, aonde elas moram, a lazer, a esporte, a cultura, a arte, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa oferecer horizontes para a nossa população, a gente precisa mostrar que existem outros possíveis, né? E é aqui aonde o nosso plano de governo vem construindo essa perspectiva. Na questão da municipalização da Festa do Pinhão, a gente percebe, por exemplo, que a Festa do Pinhão hoje não é uma festa para lagianos. A Festa do Pinhão, ela entra dentro do calendário de eventos, ela participa do turismo, entra dentro desse rol do turismo de eventos, mas é para quem vem de fora, né? O pessoal de Lages não consegue participar efetivamente tanto das apresentações artísticas, né, quanto entrar na festa, sabe? Dar aquele rolê, né? Vamos lá, tem Festa do Pinhão, vamos. Eu fiz parte dessa galera, né, que ia para a Festa do Pinhão para se divertir, e hoje você vê a molecada não tendo condições de entrada na Festa do Pinhão, né? Então, tem algumas questões que têm que ser articuladas. Então, quando a gente fala de show nacional, a gente pode, então, terceirizar, quem sabe, a contratação dos shows e tal, mas isso tem que ser avaliado do ponto de vista técnico. O que eu não consigo conceder é como que a Festa do Pinhão dá prejuízo e empresas privadas vêm e se apostam na Festa do Pinhão e tem lucro.
né? Então, algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo, e a gente tem a possibilidade de fazer isso por dentro. Então, a nossa ideia é municipalizar novamente, criar novos espaços ou reavivar alguns espaços que já existiam, principalmente na questão da música, para a Festa do Pinhão, para que os artistas locais sejam valorizados. Mas, paralelo a isso, e durante o ano, não acontece só a Festa do Pinhão na cidade, e durante o ano, os pontos de cultura, a inserção das apresentações culturais dentro dos espaços escolares, inclusive nos finais de semana e à noite, enfim, promover essa circulação de arte e de cultura para que as pessoas possam acessar de fato, né, como um direito garantido para si, porque esse é o papel do poder público, é garantir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. E o que a gente está propondo no nosso plano é isso, é fazer com que as pessoas tenham esse acesso. Então, agora eu vou passar para a última pergunta. Essa pergunta ela foi feita com base nas informações da leitura do seu plano de governo. Então, lá no início da nossa conversa, você falou que o plano de governo, ele também apresenta certas diretrizes e ele está aberto a uma construção, mas eu queria começar te falando que, assim, nessas diretrizes a gente não localizou e não existe o item cultura. Isso nos preocupou um pouco. Mas, enfim, na leitura do plano, a gente ficou com uma certa dúvida, que é a seguinte: ela fala lá num dos princípios, que um dos princípios do plano é garantir, agora entre aspas, estou citando o plano, garantir a participação permanente das entidades de classe, associações civis e religiosas nas principais decisões administrativas. Então, assim, depreendemos que, como não houve o item cultura, a gente tem dúvida se a gente está incluído nessa lógica de associações, entidades de classe e civis, né? Não somos uma entidade religiosa, né? Ficamos um pouco nessa dúvida, porque não faz referência propriamente à cultura. Mas, enfim, com base nessas informações, eu queria perguntar onde é que está contemplado no eventual futuro governo a cultura, inclusive do ponto de vista administrativo, porque se no plano ela não aparece como diretriz, ela não aparece em nenhum outro lugar, a gente fica em dúvida se ela tá na Fundação Cultural, ela eventualmente vai para uma outra secretaria que vai ser fusionada, ela vai para a educação. O que você pensa com relação à cultura, já que no teu plano, objetivamente hoje, ela não aparece? A Fundação Cultural permanece, né, Gilson? Não vejo função, não vejo possibilidade de nós não termos a Fundação Cultural. Tanto a Fundação Cultural como a Fundação Municipal de Esportes precisam ser fortalecidas. Como eu disse, o nosso plano não é uma peça pronta, ele é uma peça que está em construção. Dentro do nosso site, que está disponível na internet, nós já temos um plano que vai contemplando, porque você sabe que quando nós estamos numa campanha política, diariamente nós recebemos cartas, recebemos pedidos. Eu estou numa reunião com vocês, pouco antes eu estava em outra reunião de uma outra representação, logo após aqui, daqui 20 minutos eu vou ter outra reunião com mais um outro setor. Então, nós estabelecemos ali, cumprimos, como diz, o rito que é exigido pela Justiça Eleitoral, mas nós temos um plano que vem sendo construído e que não é uma peça pronta, ele vem sendo construído à medida que nós conversamos com os setores, que nós recebemos as demandas. Por isso, não seria, obviamente, coerente nós termos um plano, dizemos é isso aqui e não muda-se mais nada. Justamente porque a gente sabe que durante um período eleitoral a campanha é muito dinâmica e o surgimento de demandas também vai acontecendo ao longo do processo. Por isso que uma reunião como essa é tão importante para que a gente possa agregar as suas demandas junto àquilo que nós acreditamos e que nós vamos defender. Pode ter certeza, eliminar ou extinguir a Fundação Cultural ou agregá-la a qualquer outra pasta ou secretaria não está nos nossos planos, pode ficar tranquilo. E agora, como quarta pergunta, a gente trouxe uma informação lá do plano de governo de vocês, e também vai nesse sentido da participação da sociedade civil. E a pergunta ela é a seguinte: o candidato fala em seu programa de governo em, abre aspas, capacitar agentes culturais no estilo dos círculos de cultura de Paulo Freire, levando aos bairros e às comunidades do interior do município educadores culturais, fecha aspas. Você poderia falar um pouco mais de como funciona, como é que você quer implementar, como funcionaria na prática esse projeto aqui em Lages?
Houve um momento aqui em Lages que foram feitos os circos, né? Que iam para as comunidades. Nós queremos aproveitar a estrutura que já é existente na cidade. Uma coisa que a gente quer fazer é abrir as escolas municipais nos finais de semana. Hoje, a gente visitando os locais, a gente viu, por exemplo, no bairro da Várzea, só um exemplo, que as crianças se machucam porque pulam o muro no final de semana para ir jogar futebol, porque não tem atividade de lazer e não tem o que fazer nos finais de semana. Nós queremos abrir as escolas nos finais de semana, fazendo atividades educativas, educação física, esportes, com monitores, e aí nós queremos fazer convênios com as universidades para habilitar estagiários para fazer esse trabalho, e a mesma coisa na atividade cultural. E aí como é que a gente faz? A gente ouve a comunidade e vê aquilo que a comunidade mais, enfim, tem, qual é a necessidade que ela tem, o que elas precisam. E aí a gente fornece da mesma forma do esporte na área da cultura. Então podemos fazer oficinas, vamos supor, de teatro, de dança, de artesanato. Eu acho muito importante a gente resgatar os velhos artesanatos que se fazia aqui na região, até novamente dizendo para as populações que vêm, para o pessoal que vem do turismo externo, a pessoa, isso é uma coisa que muito particular que eu presencio, eu recebo visitas de outros lugares do país e querem levar alguma lembrança da cidade. Às vezes eles me pedem, eu queria comprar um pala, né? E às vezes é difícil até você conseguir um pala tecido no velho sistema, ou um artesanato em couro, ou em madeira, enfim, mas que seja representativo da nossa região, porque as pessoas querem levar lembranças da região. Então, a própria culinária, às vezes, é uma área que também pode ser enquadrada dentro do todo cultural. Então, nós precisamos em fazer isso, essas atividades dentro das escolas, fazendo com que a comunidade participe efetivamente, e com isso nós conseguimos também que a comunidade reconheça o espaço escolar não só como um lugar, um depósito de crianças, mas como um local para a comunidade realmente exercer as suas atividades culturais e esportivas, como eu falei. E da mesma forma, fazendo convênios e fazendo o processo de estágios e monitorias para as pessoas exercerem, inclusive, como uma forma de primeiro emprego para muitas pessoas. Então, agora eu vou fazer uma última pergunta. Essa pergunta ela é oriunda lá das ideias que foram colocadas por vocês no plano de governo. Então, eu vou dar uma contextualizada na pergunta. Lá na parte do plano de governo que vai tratar dos assuntos inerentes à cultura, de forma direta ou indireta, nós encontramos, abre aspas, estimular a criação de polos de empreendimentos de economia criativa. E aí coloca uma série de áreas, não vou ler tudo porque é extenso, finalizando no centro e nos bairros, visando estimular a geração de empregos e novas oportunidades aos jovens talentos lagianos. Fala em outro ponto do plano, também, abre aspas, desburocratizar a obtenção de licenças e alvarás para aprovação e realização de eventos de qualquer porte, exemplo de Balneário Camboriú, fecha aspas. Abrindo aspas de novo, criar um amplo programa de revitalização de praças e espaços públicos em parceria com a iniciativa privada, fecha aspas. Mais adiante, também se fala na redução de máquina, abre aspas, reduzir drasticamente o número de secretarias e fundações municipais, diminuindo as despesas operacionais da prefeitura. Considerando que o município tem apenas 2 fundações municipais, esporte e cultura, e considerando que a carga de iniciativas que vocês querem realizar, elas demandam de um esforço do poder público, da máquina pública, eu pergunto, como conciliar essa série de ideias com a ideia de redução de máquina e talvez de extinção da Fundação Cultural, haja vista que são 2 fundações, uma autarquia e a prefeitura? Como é que vocês pensam em conciliar isso? Não te parece um pouco contraditório? Contraditório, né? Bom, vamos lá. Como eu te falei, a gente precisa conhecer de todos os números, Gilson. A ideia, assim, não é acabar com aquilo que funcione.
Quando a gente fala ali, não é necessariamente direcionado, eu até acredito que foi um lapso nosso, até porque são poucas as fundações, como você bem disse. Mas, de fato, é aproveitar melhor a estrutura, sobretudo de recursos humanos que a gente tenha à disposição. Isso vem ao encontro com o desinchaço da máquina pública, tá? A gente acredita que a gente consegue fazer mais com menos. A gente não acredita que precisamos ter 400 comissionados. A gente acredita que a gente consiga fazer com os atuais servidores que a gente tenha, e aí sim, cargos em comissão, mas daqueles que já são servidores, isso é uma realidade que a gente quer implementar. Mas a gente acredita assim, que no máximo entre 100 e 120 comissionados a gente consegue melhorar a gestão do município. Mas a gente, quando colocou aquilo ali, ele tem mais a ver realmente com a questão do desenvolvimento econômico, por uma questão envolvendo a Semasa. Vou dar diretamente nome aos bois aqui, tá? Porque a gente já tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema em outras apresentações. A intenção é que nós passamos a concessão da Semasa, por exemplo. A gente entende que a Semasa ela pode render aos cofres públicos um grande aditivo no primeiro momento, pode resolver o problema de saneamento básico, melhorar o valor de tarifas, não precisa ser só uma empresa, existem várias empresas interessadas que podem assumir a Semasa. Agora, de novo, para que nós consigamos melhorar os aspectos da cultura, do esporte, a gente precisa ter arrecadação. Agora, a gente quer manter as fundações? Sim, óbvio, mas de preferência no que concerne a questão do poder público, que isso se dê através do servidor de carreira. Não que a gente não possa trazer alguns notáveis, indicados inclusive pela Fundação Cultural, para participarem efetivamente disso. O que a gente não quer assim, é inchar a máquina, vamos criar 30 secretarias. Não, não é essa a intenção. A gente quer otimizar os recursos que nós temos. Nós não temos a intenção de acabar com aquilo que dá certo. Nós queremos melhorar as políticas, melhorar as secretarias que funcionam, a Fundação Cultural, se ela funciona, está ótimo. Precisa ser melhorada, precisa ter uma arrecadação, um repasse, melhor dizendo, garantido. É isso que nós precisamos discutir. Agora, não é com vãs promessas, né, porque estamos em período eleitoral, então todo mundo promete tudo, todo mundo diz que vai fazer, todo mundo diz que vai repassar, e depois na prática a gente sabe que não funciona. Nós não somos assim, né? Nós não somos políticos de carreira, né? A gente entrou aí há 2 anos nesse universo da política partidária, né? Independente aqui se é do lado A ou do lado B, mas de fato a gente quer contribuir para uma melhoria efetiva das condições de todos nós, cidadãos lagianos. É isso que a gente acredita. Então, esse compromisso a Fundação Cultural tem tanto da minha parte quanto da parte do Ronaldo Cordeiro, né, com a Fundação Cultural, com a cultura da cidade e da região. É isso que nós acreditamos e tanto defendemos. Eu agora tenho aqui uma quarta pergunta, a quarta e última pergunta, ela vem a partir da leitura do plano de governo, do que está escrito no plano de governo lá da sua coligação. Então, eu vou contextualizar a pergunta e já vou autocontínuo fazê-la. Lá no plano, a respeito da cultura, né, está falando, abre aspas, em investir nas oficinas de arte, descentralizando, permitindo o acesso da população nos bairros. E também, abre aspas, fala da retomada na agenda de eventos culturais, artísticos e tradicionalistas. A gente compreende, como fórum, nas duas situações, que há aí uma ideia de valorização do artista local e do evento da cultura. Aí, porque a gente sempre costuma dizer, né, Santa Catarina é um estado que ele é muito profícuo em eventos, tem uma cultura de eventos, mas aqui a gente está falando de eventos especificamente da cultura, não que eles não estejam em outros, mas que eles sejam mais específicos. Então, assim, a nossa pergunta é de que maneira você compreende a participação dos artistas e produtores culturais nessa organização de eventos, na construção coletiva disso, na contratação, como é que tu está pensando tanto na questão das oficinas de arte, quanto na questão dessa retomada de agenda de eventos, de movimentação, de apresentação? Olha, nós só vamos
fomentar mais o nosso comércio. Eu disse isso hoje numa reunião no CDL, se nós realmente conseguirmos fazer com que mais pessoas circulem em Lages, que a gente consiga ter dentro do calendário de Lages agregado outros valores. Por exemplo, nós podemos ter o turismo religioso no Morro da Cruz, que vai agregar incorporando o entorno de quem mora lá. Com isso, nós podemos ter outras encenações que não são só as encenações do período, né, ou as restritas à Semana Santa. Os espaços que nós temos agora, né, do nosso calçadão, os espaços que nós temos na cidade como um todo, nós temos que ter um calendário de eventos culturais. Senão, gente, aquele espaço vai ser um espaço de passagem das pessoas. Aos finais de semana, sábado e domingo, um espaço de passagem. Então, por exemplo, lá na Joca Neves, e isso é copiar uma boa ideia. Eu estive com o prefeito Jaime Lerner no Paraná, e ele tinha uma situação de moradores de rua muito parecida com a nossa da Joca Neves. Ele fez um coreto digital de 360 graus. Lá na Joca Neves não precisa ser de 360 graus. Por quê? Porque a dinâmica daquela arquitetura não vai permitir isso. Mas que lá a gente pudesse estar apresentando dia e noite, porque essa tela vai permitir isso, e a gente vai ter o patrocinador dos eventos, né, que lá poderão estar sendo apresentados nos intervalos, na abertura do evento, concertos musicais, dança, uma peça de teatro local, nacional, internacional, tá? Uma grande apresentação, assim como a apresentação de jogos de futebol, que não adianta dizer que a gente não gosta, que vocês sabem do que a gente está falando. Tem alguns times aqui em Lages que as pessoas se reúnem para assistir. Então, otimizar esses equipamentos públicos que nós temos na cidade. Por outro lado, quem vive da cultura também tem que ser remunerado pelas suas apresentações. E aí a gente vai ter, com esse orçamento, não dá da gente dizer que nós vamos contratar os artistas da cidade para fazer a apresentação A, B ou C. Mas dentro dos eventos que a gente vai estar realizando, como, por exemplo, Gilson, quando teve a inauguração do Colégio Rosa, né? Nós tivemos aquele ato inaugural, também apresentações culturais. Então, você também fomentar dentro dos eventos, dentro dos congressos, que ainda nós vamos patinar, gente, eu não posso enganar vocês aqui, a gente não sabe se nós vamos ter oportunidade, nos primeiros meses do ano que vem, de podermos estarmos mais próximos novamente, de fazer esses eventos a céu aberto, sem que a gente coloque em risco as pessoas em função das aglomerações. Então, a gente vai ter que ter um início de ano de planejamento, de organização de calendários, de saber o que cada segmento pensa, como que a gente pode buscar recurso para restabelecer o FETEL, se esse for o entendimento do Conselho Municipal da Cultura e do Fórum. Desculpa. Como que a gente retoma essa questão? O FETEL não pode ser só um evento do teatro, né? Mas como é que a gente motiva quem está nas escolas? Porque se você dá a oportunidade de quem está na rede de ensino também lá fazer as suas apresentações, tu está lá na base, e eu acredito muito nisso, que a gente possa... Só um minutinho. Eu acredito muito que a gente possa, sim, estar fomentando isso a partir dos espaços escolares que nós temos no município. Nós já tivemos aqui, em Lages, uma lona que ia para os bairros, né? E lá se fazia arte, lá se fazia cultura. Nós temos que ser criativos, a gente tem que sair da caixinha e pensar grande. Pensar grande é como que com esse recurso a gente pode fazer mais, ou aonde nós vamos buscar mais recursos para os segmentos que estão desassistidos pelo orçamento. Certo, muito bem, obrigado pela tua resposta. Então, agora a gente terminou esse momento de perguntas e respostas e eu queria pedir a licença para apresentar o extrato do documento de proposições que nós elaboramos aqui como Fórum Permanente da Cultura e da Arte de Lages.
é só uma breve apresentação, um resumo do que ele consta, e eu gostaria de fazer desse ato o ato oficial de entrega, daí a gente manda posteriormente no teu WhatsApp ou no e-mail que você indicar o documento, integrar o teor do documento para configurar essa entrega de proposições daquilo que a gente pensa com relação à política cultural do município. Pode ser assim? Pode. Sim. Pode sim, Claro, com certeza. Muito bem, então eu peço licença a todos e todas, e eu vou fazer agora a apresentação desse documento em tela e vou rapidamente comentar sobre ele, só para a gente ter uma ideia do que está falando. Então, aqui a gente tem o documento, o logo do fórum, o título, a apresentação, que vai falar sobre a organização do fórum, a maneira como eu apresentei ele no início dessa reunião, e depois a gente fez a estruturação do documento e apresenta aqui essa estruturação dividida em tópicos, falando ali no tópico 1 da gestão administrativa, conforme nós comentamos aqui, sugestões, contextualização em relação ao orçamento municipal, aos recursos humanos e a sua necessidade de aprimoramento para dar conta dessas demandas, algumas muito específicas do setor da cultura, como patrimônio, por exemplo, que a gente havia citado, né, um museu sem museólogo, um setor de patrimônio sem um arquiteto especializado, e assim por diante, sem pessoas especializadas em gestão e produção cultural também. Aí a gente fala de outras fontes de recursos para tocar justamente nessa questão da situação frágil do ponto de vista fiscal da fundação, como órgão de administração indireta, e como a gente pode trabalhar com relação a sair dessa situação. O item 2 vai falar da gestão de equipamentos culturais, a gente acabou não tocando muito nesse assunto aqui contigo, mas então aí a lista de diversos equipamentos culturais da cidade, e não existe uma política clara quanto ao uso, quanto à cessão do uso do espaço, quanto à otimização desse espaço, quanto à, inclusive, monetarização desse espaço, como é que ele pode ajudar a se pagar, quem pode usar, etc. A gente coloca isso aqui também. No item 3, a gente vai tratar de patrimônio cultural, material e imaterial. Então, lembrando que a Fundação, além de ter o Conselho de Política Cultural, ele tem o Conselho de Patrimônio Cultural, porque nós temos uma lei de proteção ao patrimônio, o CONPAC, ele está hoje desmobilizado, ele teve uma reunião, salvo engano, nesses últimos 4 anos, ele reuniu-se apenas uma vez. Então, com a revitalização do centro, fica mais evidente ainda a necessidade de entender o que proteger, como proteger, de que maneira fazer isso. Tem a questão do próprio Museu Tiago de Castro, o Centro Histórico, como eu havia comentado. Aí no item 4 a gente vai tratar de fruição e difusão cultural, com relação à democratização de acesso, à circulação de bens e serviços culturais. No 4.2, a questão dos editais de fomento, essa questão da transversalidade da cultura, da interseccionalidade dela com outras áreas. Você falou um pouquinho dessa questão aí com a educação, de como é importante conseguir dialogar com outros segmentos, né, e para isso precisa se planejar com antecedência, inclusive, né, para que não seja surpresa para ninguém. A questão dos eventos também, né, como a gente enxerga esses eventos, né, os eventos da cultura. Não somos contra, em absoluto, os eventos sociais, eventos turísticos. Agora, entender exatamente o papel da cultura nos eventos, os eventos que são exatamente da cultura, né, que eles têm uma forma diferente de ganho, né, que às vezes não é o lucro financeiro, mas ele é simbólico, ele é na lógica da dimensão cidadã da cultura, né. Também fala da questão de capacitação, da interface setorial, novamente tratando dessa questão da transversalização. Eu acho que era isso. Esse aqui é o nosso resumo, é o nosso extrato. Eu vou parar de apresentar a tela agora. Enfim, a gente apresentando o documento, fechamos esse acete das proposições, e agora eu gostaria de passar a palavra para você para fazer suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer, dizer que os motivos que me trazem para me apresentar como candidata a prefeita são motivos que vêm ao encontro desses nossos diálogos, da ausência, né, de muitas frentes de trabalho que possam estar gerando, inclusive, emprego e renda,
que é a questão do fortalecimento do nosso artesanato, o fortalecimento do nosso turismo, a nossa cultura. Quando eu digo e insisto, né, que cuidar das pessoas é realmente um grande guarda-chuva, você está cuidando da saúde, da educação, do crescimento e desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, a gente está falando do resgate das nossas raízes, você está falando de manutenção do patrimônio já existente, porque se você deixar uma goteira permanente, você tem problemas muito maiores depois para solucionar. Mas para a gente poder realizar tudo isso, para aqueles que compreenderem dentro do processo democrático de direito, né, eu não posso aqui me furtar de dizer, para a gente sonhar e poder realizar tudo isso neste coletivo que a gente está se dispondo, neste momento a gente precisa correr e realmente pedir o voto para aqueles que acreditam que é possível, que eu tenho convicção, gente, que parte dos conflitos se resolve ouvindo e sentando na mesma mesa. Sabe, o papel de uma audiência pública ou de um conselho, quando ele é mal interpretado, ele causa muito ruído, ou seja, se você sentar, ouvir, debater e buscar alternativas do coletivo, você minimiza 80% dos problemas. Quando você se fecha, se distancia, a tendência é que a posição do coletivo, né, aquilo que era individual, que era um problema pequeno, vai se transformando num problema de coletivo, de vários segmentos, aqui daí vou falar, né, dos vários segmentos, por exemplo, da cultura, e tudo passa a ficar ruim. Então, o diálogo tem que ser permanente, o respeito a planos municipais e conselhos também precisa ser. Agora, lembrando que o nosso orçamento, né, lamentavelmente, ele é um orçamento ainda muito enxuto perto das demandas, por isso que a gente precisa também incrementar a nossa receita a partir das ações que serão desenvolvidas a partir de janeiro. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Certo. Com votos daqueles que puderem, né, e quiserem votar no 23 e que nos ajudem a multiplicar. Bom, então só recuperando aí, aproveitando esses poucos minutos, né, que a gente ainda tem disponível, mas só reforçando essa ideia que a gente falou como proposição, né, de levarmos para o bairro a questão dos centros de integração, né. Então lá a gente pensa num espaço ampliado, o poder público se fazer realmente presente no bairro, onde através deste importante equipamento a gente consegue levar lazer, levar saúde, levar esporte e levar cultura. Tudo isso a gente eleva, com tudo isso a gente consegue elevar a autoestima do nosso povo. E com a autoestima elevada, isso vai refletir principalmente no aspecto da saúde e no desenvolvimento do cidadão. Nós teremos um cidadão mais bem formado, mais bem preparado para o mercado de trabalho. Nós conseguiremos, através da presença efetiva do Estado, quando eu falo Estado, eu quero falar aqui dos presentes, né? Estou falando aqui do município, né, da municipalidade, ela está realmente presente lá no bairro, para que nós não deixemos espaço para que a malversação do recurso público em outras áreas e que mantenham as crianças, sobretudo, em vulnerabilidade social, não vejam no poder público esse amparo. E aí essa criança, esse adolescente acaba, infelizmente, indo para o desvio, né? Indo para o caminho das drogas, buscando no para-estado este amparo. A gente não quer isso. E aí é onde nós acreditamos e defendemos que nós precisamos sim estar presentes em todos os bairros da cidade. Se não em todos num primeiro momento, mas nos maiores e depois um conjunto de bairros menores, para que a gente consiga, de fato, fincar o pé, vamos dizer assim, lá no bairro, lá naquela determinada região. E aí a cultura é fundamental. Eu tenho certeza que a gente consegue, observando o desenvolvimento do jovem, a gente consegue tirarmos de um determinado grupo de crianças, de adolescentes, jovens talentos.
não só na área musical, na área do esporte, na área, enfim, em várias áreas. Então, daí a nossa presença efetiva lá no bairro. Aí, através das escolas municipais, essa criação dos polos, Gilson, ela vai também ao encontro do desenvolvimento profissional da criança. Nós temos espaços de informática, como eu falei lá no começo da fala, é muito importante. Você consegue hoje uma cidade inteligente, né? Está lá com o nosso último item, né, dos 6 eixos. Você consegue desenvolver jovens talentos, né? Desenvolver muitas vezes habilidade naquele jovem, não só na economia criativa, mas até no desenvolvimento, sobretudo na área da tecnologia, que a gente tem certeza de que é um grande caminho para nós termos a recuperação econômica da nossa região. Nós somos saudosistas do tempo onde nós rivalizávamos com grandes centros, como Curitiba e Porto Alegre, sobre o aspecto econômico. A gente fica frustrado quando a gente teve uma reunião semanas atrás com o professor Giovanni, lá da Facvest, onde ele nos lembrou que o Festival de Cinema de Gramado começou em Lages. E por inoperância nossa, né, não vou nem entrar aqui na questão política, nós perdemos isso para Gramado, e hoje é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Então, assim, tem muitas coisas simples de se fazer, com a participação de toda a comunidade, que a gente quer, de fato, implementar, e para isso nós precisaremos, sim, da Fundação Cultural. Esse é o nosso compromisso com vocês. Né? E se chegarmos lá e com a graça de Deus, o apoio dos amigos, nós chegaremos, nós faremos com certeza a virada de chave que o Lages tanto precisa. Faz mais de 30, 40 anos em que a gente está vivendo de promessa, determinados grupos só se alteram no poder, mas de efetividade, assim, de mudança, é muito pouca coisa que tem acontecido. E nós queremos realmente entrar com esse espírito leve, né, sem compromisso. Nós estamos em chapa pura, nós não temos compromisso com N partidos, a gente realmente quer fazer a coisa funcionar. E nós temos a convicção de que nós estamos preparados, né, para que façamos isso para o bem de todo o povo de Lages e da região. E contamos com vocês. Eu só posso agradecer e muito essa oportunidade que vocês me dão. E dizer que, pelo que eu vi do programa, do documento de vocês, ele vai bem em acordo com aquilo que a gente pensa nas nossas atividades na frente, Lages que olha para frente. Nós queremos, de fato, fazer uma política cultural efetiva na cidade e contamos muito com a participação desse fórum e também na efetiva participação do Conselho Municipal de Cultura. Eu quero dizer também o seguinte: para nós, a cultura não é um apêndice, não é uma coisa dissociada do todo da sociedade, da atividade econômica, política, educacional. Quer dizer, tudo isso tem a ver uma coisa com outra. E, principalmente, eu vejo que nossa cidade precisa resgatar a autoestima. As pessoas, principalmente as pessoas dos bairros periféricos, precisam resgatar a autoestima, e a cultura é uma ferramenta muito importante para isso. Então, é importante os equipamentos que nós temos no centro, eles precisam ser bem zelados, eles precisam ser bem tratados e ter política efetiva para isso, mas é possível também, é necessário também levar as atividades culturais para os bairros mais carentes e também para o interior do município. Fico muito contente de receber esse documento. O Teles tem o meu WhatsApp, Teles. Você pode enviar por ali, tá? E a gente vai retornar no prazo mais rápido possível. E podem ter certeza, com Domingos e comigo na prefeitura, a cultura passa a ser parte integrante da atividade do município. Tá? Nosso compromisso com a cultura sempre existiu, tanto meu como dele, e nós vamos fazer de fato isso. E uma coisa muito importante, Gilson, que você coloca: não apenas uma política de governo, mas é preciso gravar instrumentos para que seja uma política de Estado mesmo, para que não fique ao sabor de um ou outro
eventual mandatário do município. Isso é fundamental, tá? Para a gente ter realmente uma política cultural de longo prazo para a nossa cidade. Tá certo? Muito obrigado, gente. Agradecer, Gilson. Eu vou receber por e-mail. Se vocês conseguirem me passar pelo WhatsApp, para mim é mais prático esse documento, mas obviamente é um documento que nós aceitamos, porque entendemos que são pontos muito importantes. Eu vi ali a questão do Teatro Marajoara, acredito, foi uma conversa que eu tive na semana passada com pessoas que são ligadas ao teatro aqui no município, a artes teatrais, e que nos reclamavam, né, das dificuldades que tiveram nos últimos anos de ter acesso ao teatro, de conseguir realizar o seu trabalho dentro do teatro. Então, nós precisamos reavaliar e formatar um novo modelo de utilização do Teatro Marajoara, que é um espaço importante, que no passado nós tínhamos lá atividades culturais de forma muito periódica e com intensidade, que hoje, né, claro que evidentemente nós estamos num período de pandemia, mas essa pandemia também já não estava tendo. Então eu vejo vários pontos ali que são importantes e que nós entendemos como necessários, e pode ter certeza que a nossa ideia é fortalecer esse setor, porque a cultura e a arte são fundamentais numa sociedade, que a gente queira construir uma sociedade igual, que as pessoas tenham oportunidade, fomentar isso, desenvolver isso no município. Então, agradeço muito pela oportunidade de ouvi-los e também de receber esse documento, que certamente estará nesse plano, que, como eu disse inicialmente, não é um plano pronto, não é um plano fechado, mas que vem sendo construído a muitas mãos, e que ao final, obviamente, nós vamos ter um plano de trabalho, não mais um plano de governo, mas um plano de trabalho para ser colocado em prática. Então, eu queria iniciar dizendo que a gente até cheguei a conversar com a GIG antes de finalizar o plano de governo, conversei com o Márcio também, e aí eles já disseram, olha, a gente vai apresentar para todo mundo depois, né? Então, mas a nossa ideia era fazer um diálogo anterior, justamente para fazer o levantamento das necessidades que são efetivas da categoria, para poder fazer isso constar no plano, né? E a GIG até trouxe isso para nós, né? Não, a gente vai montar o documento bem direitinho e daí nós vamos apresentar para todos. Não, tudo bem, essa é uma opção. Então, por isso, inclusive, que a nossa proposta inicial é a de fortalecer o diálogo com o Fórum Permanente de Cultura, porque a gente entende que não tem como fazer arte, como fazer cultura, sem conversar com as pessoas da ponta. Não tem como a gente definir de dentro de um gabinete com ar-condicionado quais são as políticas que são executadas lá na ponta sem dialogar com as pessoas que estão lá na ponta. Isso não é possível ser feito, né? Então, aqui o primeiro ponto. A segunda coisa que eu acho importante, e aí fazendo uma passão nisso que você pincelou aqui do extrato do documento, Gilson, eu acho que é importante a gente envidar todos os esforços para regularizar essas negativas que existem da prefeitura, porque inclusive a gente tem uma proposta da criação de uma incubadora municipal para execução de projetos para captação externa de recursos, sabe? Então, se a gente não consegue fazer captação porque nós estamos negativados, porque existem negativas específicas, não dá para fazer, gente. Aí, desde 2011, nós estamos viabilizando o processo de arte e de cultura de captação externa. Por quê? Né? É tão travado assim, ou será que falta vontade política para regularizar juridicamente? Sabe? Esse é um compromisso que a gente tem, né, de colocar em dia essas situações. Por quê? Porque sem isso não anda, né? Sem isso não anda. Então a gente precisa dessas negativas. Quanto à questão do concurso público, fundamental. A gente tem isso como proposta também dentro do nosso plano de governo, e a gente precisa efetivamente de profissionais que estejam comprometidos com a área, que sejam técnicos, né, que saibam o que estão fazendo, investir em capacitação continuada. Os gestores das pastas têm que ser técnicos das áreas, sabe? E isso eu estou achando tão bonito, que todas as candidaturas estão falando disso, né? Nossa, tem que ser técnico, né? Todo mundo está no poder aí há 20 anos e até agora ninguém nunca fez, mas agora vai ser, né? Agora será. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa que as pessoas sejam técnicas, que tenham conhecimento da área de projetos, que tenham conhecimento de como que a gente faz esse processo de captação, para a gente poder efetivamente desenvolver a pasta
dentro da cidade. E um outro ponto que eu queria frisar é a questão do patrimônio histórico. Então, a gente tem isso como previsão dentro do nosso plano também, né? Quando a gente fala do direito à cidade, quando a gente fala de alguns pontos muito específicos, a gente fala dessa valorização do patrimônio histórico, de a gente fomentar iniciativas que vão no sentido de trabalhar a educação continuada e permanente para as pessoas, por exemplo, né? Para as crianças nas escolas, então essa valorização do nosso patrimônio histórico urbano e rural, né, nas escolas, de fazer isso articulado com a pasta do turismo e da Fundação Cultural, de articular processos de capacitação continuada para o pessoal do comércio mesmo, sabe? O pessoal não tem essa noção, assim, então a gente precisa construir meio essa noção e fazer isso nos bairros também associados às associações de moradores. Por que a gente faz essa proposta? A gente tem que construir essa questão da valorização do pertencimento, né, de Lages. Muita gente acaba não se sentindo muito parte ou não se sentindo responsável pela cidade, e eu digo aquilo que eu disse no começo. A gente tem que construir efetivamente as soluções para os problemas sociais com as pessoas, em conjunto e coletivamente, e é por isso que o slogan da nossa campanha é o nosso trato é com o povo. Mais uma vez eu quero agradecer, muito obrigado, uma boa noite, tomara que tenham boas reuniões aí para frente, e um abraço. Eu gostaria agora de pedir para que todo mundo abrisse suas câmeras, quem está com a câmera fechada, para a gente tirar uma foto oficial, e aí com essa foto a gente vai fechando aqui a nossa reunião, o nosso encontro. Então, lá o Teles é o nosso fotógrafo oficial do fórum, está lá se ajeitando, olha só. Opa, está tirada a foto. Então tá certo, boa noite a todos e todas.